Menos álcool, dormindo cada vez mais cedo. Estamos encaretando? O meu nome é Larissa Guerra e eu acho que eu nunca estive assim tão libertária na minha vida, ainda que eu esteja praticamente 2 meses sem colocar uma gota de álcool na boca. O meu nome é Marina Mels e cada vez mais eu acredito que ser careta tá muito longe de beber ou de dormir cedo. Sim, eu e Larissa somos as pessoas que dormem às 9 e acordam às 6 da manhã, quando muito. E isso não tem nada a ver com o tal do milagre da manhã, até porque de ricas a gente não tem nada, é só o nosso organismo mesmo. A gente se deparou com algumas pesquisas que mostram que isso é tendência. Hoje o nosso papo entre amigas é sobre as tendências de sobriedade e sono regulado e como elas impactam as nossas vidas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Segundo o Google Trends, sobriedade foi um dos termos de pesquisa mais populares nos Estados Unidos em 2022. 1/3 das pessoas entre 18 e 25 anos hoje não ingere bebidas alcoólicas, de acordo com um relatório da plataforma global Innova Market Insights. Ainda por essa pesquisa, 4% de todas as cervejas e destilados lançados globalmente em 2021 eram produtos da linha sem álcool. O mercado das bebidas alcoólicas antecipa uma outra tendência. De acordo com uma pesquisa recente do Datafolha, 54% das pessoas entre 15 e 29 anos não frequentam casas noturnas ou vão menos de uma vez por ano. No mundo, mesmo em Ibiza, reconhecida por suas baladas, se registra uma antecipação nos horários das festas e crescimento de festivais. Essas festas que começam no início da tarde e terminam não tão tarde da noite. Muito bem, a gente tá hoje nesse episódio fazendo uma grande brisa, porque assim, se a gente falasse sobre esses dois assuntos há cerca de, 5, 6 anos atrás, seríamos consideradas caretas, né? Hoje nós somos o quê? Gatas alinhadas ao nosso tempo. Então hoje a gente decidiu contar sobre as nossas experiências nesses dois aspectos e a gente quer ouvir também vocês no @Donas da Petoda, também na nossa caixinha aqui de enquete do Spotify, sobre o que vocês pensam a respeito. Marina, eu queria que você começasse falando sobre a sua experiência aí sem álcool. Se tá rolando sem álcool pra ti? Não, pra mim não tá rolando sem álcool, mas eu acho que tem uma coisa, é que essas pesquisas de sobriedade, elas falam sobre uma coisa que eu acho que tá muito alinhada com o que eu tenho praticado, assim, que é beber, a diferença entre beber por hábito e beber por prazer. Então, assim, a gente sai num grupo de amigas, a gente vai a algum lugar. Naturalmente, a gente já pede bebida. Já é uma coisa quase instintiva, quase faz parte do processo, assim. E eu tenho me perguntado sempre se eu quero beber ou se eu tô bebendo porque aquilo faz parte daquele ritual, sabe? A mesma coisa em casa, assim, às vezes em casa a gente tá, sei lá, chegou sábado ao meio-dia. É comum que sábado ao meio-dia a gente abra um vinho, a gente tome uma cervejinha e tal. E aí eu tô parando pra pensar nisso. Eu tô bebendo porque eu quero, ou eu tô bebendo porque meu dia foi ruim, ou eu tô descontando no álcool alguma coisa, ou eu nem tô parando pra pensar no porquê que eu tô fazendo isso, sabe? E eu acho que essa é uma parada que eu vejo acontecendo cada vez mais com o meu grupo de amigas, assim. É tirar o consumo de bebida alcoólica dessa coisa quase automática, quase assim, que como se pra se divertir a premissa fosse que a gente vai consumir bebida alcoólica. E não, talvez a gente possa sair e tomar um café, sair e tomar água com gás, ou tomar um drink sem álcool, e a gente vai se divertir da mesma maneira e vai acordar bem no outro dia, sabe? Então, pra mim, a experiência com álcool tem sido essa. Pra você tem sido um pouco mais radical, né? Pra mim é um pouco mais radical, mas eu acho que olhando por essa perspectiva do hábito versus o beber quando você está realmente afim, eu já vinha praticando isso há muitos anos. Eu saí, assim, eu lembro
quando eu vim morar junto com meu cônjuge, 2017, 2016, por aí, a gente tinha muito hábito de beber todos os dias, assim, sabe? Tipo, chegar bem nesse esquema, de chegar do trabalho, ai, não, tô cansada, vou tomar uma cerveja aqui e tal, junto com o meu jantar. E aí, ao longo do tempo, eu fui trocando isso, assim, e a Marina até sabe que durante a semana começou a ficar cada vez mais raro esse consumo de bebida alcoólica, principalmente em casa, e depois virou uma coisa mais esporádica, de final de semana, ou de quando a gente ia fazer algum rolê, alguma coisa assim. Só que esse ano eu fiz um procedimento estético, né, no mês de abril, e aí eu tive que ficar 60 dias, 45 dias, na verdade, sem consumo de bebida alcoólica, e acabou que já tá quase fazendo 60 dias, acho que essa semana agora faz 60 dias, assim, que eu tô sem beber, e te falar que sobrevivi, assim, sabe? Eu achei que seria muito mais difícil, achei que ia ser problemático até na hora de sair, de encontrar as pessoas, mas não, exatamente, tipo, eu chego lá, peço a minha água com gás, fico de boa, não tenho a ressaca do outro dia, sabe? Tipo, me sinto muito mais desinchada, porque eu tenho uma questão muito séria com retenção de líquido, assim, no corpo, sabe? Então, pra mim tem sido só vantagens. O que eu acho muito louco sobre esse lance do álcool e o que essas pesquisas mostram, e eu vejo muito nos meus clientes, tanto marcas de bebida quanto restaurantes, assim, é que o lance do álcool era um hábito muito. É um hábito ainda, né? Porque provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo que pensam isso também são exceção, assim. É uma coisa muito impensada, assim, é uma coisa muito, sei lá, sabe? Eu acho que no futuro a gente vai pensar, cara, a gente bebia todo dia por hábito, como quão bizarro isso era, sabe? E aí, esse pensamento das pessoas de terem opções sem álcool e de pensarem um pouco nisso, eu acho que também ajudam esse movimento. Porque antigamente, se você não quisesse beber álcool, ou não pudesse, ou você fosse o motorista da rodada, né, da tal da lei seca, você só tinha água e refrigerante. E hoje em dia tem uma variedade imensa de outras bebidas, assim, que sensorialmente são muito parecidas com as bebidas com álcool, então te dão essa percepção de sabor. Então, assim, drink sem álcool, cerveja sem álcool, sabe? Receitas pensadas para serem sem álcool, que te dão essa sensação e que eu acho que faz com que a gente não perca o caráter da sociabilidade. Sim. Que é muito importante, sabe? Eu lembro que sempre que tinha alguém, antigamente, e ainda acontece assim, que tem alguém que não tá bebendo, que tá todo mundo bebendo vinho e a pessoa tá bebendo uma água ou tá bebendo alguma outra coisa, geralmente a pergunta é, tá, mas por que você não tá bebendo? Com um ar de julgamento e como se você tivesse que dar alguma explicação, né? Então, às vezes você tá tomando um remédio, não quer que ninguém saiba, não se sente confortável pra falar sobre isso, mas você tem que dar uma explicação. Não, e quando você é mulher, Se você é mulher, você pode estar grávida e não quer falar pra Não, ninguém. não, e ontem mesmo me perguntaram, tipo, me ofereceram vinho, eu falei, não, eu não tô bebendo, tudo bem. E aí a mulher assim, tá grávida? Tipo, não, eu só não, Não, gente. sabe? Tipo, não. Primeiro tem várias problemáticas aí, né? Primeiro que eu não tenho obrigação de te dar explicação, gata, né? E depois que, não, eu posso só não querer beber. Olha como, eu acho que esse é um sintoma muito claro de como beber é o normal e o não beber é o esquisito, né? É o estranho pro ambiente em que a gente tá, assim. E aí eu acho que esses investimentos das casas e das fábricas, enfim, nesse tipo de bebida, facilita para que a gente não tenha que dar explicação. Sei lá, às vezes você tá treinando, sabe? Às vezes você vai fazer uma maratona, sei lá, e você não quer falar para ninguém. E aí, então, acho que a primeira coisa é assim, vamos parar de perguntar por que as pessoas não estão bebendo? Vamos fazer esse acordo aqui entre quem tá ouvindo e a gente? Porque, porra, não tô bebendo porque eu não quero, sabe? O que eu tenho percebido nessa minha jornada, assim, de 2 meses sem álcool é realmente esse estranhamento das pessoas. E aí eu falo, não, tá tudo certo. E aí eles já olham pra mim com uma cara de pena, assim, ah, tadinha, sabe? Tipo, eu acho, e tá tudo certo, tá tudo ótimo, sabe? Pelo contrário, eu tô assim. Esses dias eu até tava comentando com o Rob que eu acho que pra esse momento da minha vida veio muito bem a calhar, assim, não estar bebendo, sabe? Porque eu acho que eu tô num momento de uma consciência tão grande em relação a várias coisas na minha vida que talvez o álcool fosse atrapalhar um pouco, sabe? Ou talvez fosse dificultar um pouco esse processo, assim, esses insights que eu ando tendo, né? E uma coisa que eu percebo também, que sim, há muita criatividade
né? Mas também tem muita preguiça, assim, ainda nos rolês, tá? Porque às vezes eu chego num bar, eu vou olhar ali, drink sem álcool, mal tem um suco de laranja, assim, em alguns lugares. E às vezes, aí também, assim, né, pesa no bolso da pessoa que não bebe, tá? Porque semana passada a gente tava num rolê em Floripa e eu paguei, tipo, R$ 25 por um drink sem álcool, que era basicamente um suco de limão com manjericão e uma uva. Pô, galera, daí não dá, Aí, né? aí eu acho meio pesado, assim, sabe? Uhum. Não, Aí eu total. voltei pra água com gás e fiquei tipo, eu vou ficar aqui da minha aguinha que tá R$ 3,50, que tá melhor, sabe? Total, total. Então, eu acho que esse lance do álcool, acho que é uma tendência mercadológica, sim, mas todas as tendências mercadológicas são puxadas por comportamento, né? E aí tem várias questões do comportamento, assim, né? Acho que tem um lance de autoconhecimento, tem um lance da gente estar cada vez mais pensando no que é prazer pra gente, pensando no que a gente tá fazendo. Tem um lance financeiro também que você trouxe, que é super importante, né? As pessoas estamos vivendo um momento de recessão, as pessoas não estão com tanto dinheiro assim. Então, às vezes, ao você perguntar por que a pessoa não tá bebendo, você vai constranger a pessoa que vai dizer, cara, não tenho grana. Tô bebendo minha água Aham. aqui porque não tenho grana. Então, acho que essa cobrança por beber ou essa normalidade de beber precisa urgentemente cessar, assim. E não é nem cessar no sentido de, se você tá afim, continua bebendo, tá tudo bem. Eu continuo bebendo quando eu tô afim, tudo certo. Mas eu acho que a gente se perguntar por que a gente tá bebendo, e principalmente a gente se perguntar por que a gente tá julgando os outros que não estão, ou por que a gente tá querendo uma explicação de uma pessoa que simplesmente não quer, sabe? Também pode ser importante, acho que motiva essa tendência. Aí eu tenho também uma frase que eu sempre falo. A pessoa, né, que tá falando que não bebe há 60 dias, eu sempre falo: escolha a sua droga. Eu sempre falo, gente, escolhe a tua droga, sabe? Fica de boa. Porque assim, vamos combinar que o rolê faz parte da história da humanidade desde que a humanidade existe, assim. A gente gosta de uma loucurinha, a gente gosta de uma coisinha ali pra dar um brilho. Assim, sabe? Então escolhe a tua droga e fica na tua, sabe? Tipo, seja feliz Exato. do seu jeito. É basicamente isso, assim. Ô Marina, mas eu queria também falar sobre outro aspecto, assim, que nos torna essas kakura aqui nesse programa, nesse podcast, que é o dormir cedo, né? Cara, mas é Somos que aí a gente é pessoas. trend, né, amiga? A gente É, é trend há muito tempo. eu juro que eu queria, assim, eu acho lindo o rolê da pessoa notívaga, sabe? Esse conceito, assim, meio misterioso, né? Tipo, eu sou uma figura da noite, nananá. A Sara de Oliveira, né, tinha um programa ali de pessoas notívagas, etc. Mas eu nunca consegui, tá? Nunca. Eu acho esquisitíssimo esse lance de pessoas notívagas. Não sei, pra mim, da mesma forma, assim, eu durmo muito cedo, assim como você, acordo cedo, assim como você, as pautas do Donas a gente sempre brinca aqui, faz 4 anos que a gente tem esse podcast, faz 4 anos que a gente decide pauta antes das 7 da manhã e grava antes das 7 da manhã, sem problema nenhum. Então, eu sou uma pessoa que acorda cedo, mas eu acho que também tinha um preconceito, assim, né, em relação a isso, tipo, ai, que velha. Aham. Sabe? Ai, que pessoa. Ai, não sei o quê. E aí eu acho que também tem um lance da gente parar pra pensar, por quê, cara? Por que a gente tá julgando os outros, assim, gratuitamente, sabe? De que maneira isso tá trazendo benefícios pra gente, assim? E pra você é a mesma coisa, né? Sim, total. Nossa. E eu sempre tive, pra mim, na verdade, sempre foi difícil ficar acordada até tarde. Eu acho muito difícil, assim. Eu lembro que a época que mais foi complicada na minha vida foi a época de trabalhar no jornal até 10, meia, 11 horas da noite, porque eu ia dormir todo dia meia-noite, dava 6 da manhã, eu já tava acordada de qualquer jeito, né? Porque é do meu corpo, assim. Sempre foi desse jeito. E hoje em dia, eu tô acordando tipo 15 para 6 todos os dias. Interessa, se faça chuva ou faça sol, tô eu lá acordadíssima 15 para as 6 da manhã. O que eu tenho percebido também é sobre como isso tem impactado nos meus eventos sociais, por exemplo. Eu já sou a pessoa que, tipo, se eu tenho que sair e o evento tá marcado para depois das 8 da noite, eu já dou aquela desanimada, assim, sabe? Uhum. Agora no frio mesmo, né? Deus, menina, agora no frio que eu não vou, assim. Esses dias tinha um artista que ia se apresentar numa casa aqui em Blumenau, e aí eu mandei mensagem pra um amigo meu, falei, tu sabe que hora que começa dele? Acho que vai começar lá por 1 da manhã. Eu, quê? Sabe, tipo, as pessoas ainda saem nesse horário, assim? Eu Aí
Ele é só tu, Percebam sua que a velha, Larissa que tem isso fica muito bem resolvido. Ele é só tu que fica dormindo nesse horário no sábado. E eu, gente, sabe, é muito normal. E nessas últimas semanas mesmo, agora que tá esfriando por aqui, a gente sai da 10 da noite, a gente tá em casa, assim, no final de semana. Exato, total. E acho que tem uma coisa que na pandemia, isso pelas pesquisas que a gente leu para esse episódio, assim, tem uma tendência de comportamento da pandemia em que as pessoas descobriram outros prazeres, né? Então ali, logo depois do arrefecimento da pandemia, quando todo mundo voltou a sair, voltou a frequentar os lugares, teve um aumento, né? Óbvio, assim, muito fogo no rabo represado, né? Muita gente querendo sair. E aí agora as coisas já estão voltando, porque teve uma descoberta de prazeres diferente. Conheço várias pessoas, por exemplo, que não costumavam receber amigos em casa, e durante a pandemia, quando as pessoas começaram a se vacinar, começaram a se testar, começaram a receber pequenos grupos de amigos em casa, e isso se tornou um hábito que segue até hoje. E aí, quando você recebe amigos em casa, querida, chega um determinado momento que você fala, então, somos amigos suficiente para dizer que eu estou Mandar com sono. embora. Ou fazer como eu sempre fiz desde o tempo de faculdade. Eu fazia festas no meu apartamento na época de faculdade. Aí chegava determinado horário, eu olhava para as pessoas e dizia, gente, podem ficar à vontade, mas eu tô indo dormir. Participei de algumas, fiz várias coisas depois que você foi dormir, inclusive, Exato. amiga. Né? Exato. Nunca foi um problema pra mim, assim, sabe? Porque realmente a hora que eu decido que eu quero dormir, gente, não tem, assim, o que me faça desistir dessa ideia, tá? Eu sou totalmente amiga do fim, não contem comigo pra virar à noite, nada. Nunca, jamais. Ô Marina, mas sabe que eu tava vendo esses dias, apareceu pra mim, acho que o algoritmo, né? O algoritmo. Esses dias apareceu um negócio chamado Old School R&B Brunch. Que é uma balada que rola na Europa, em, sei lá, Dubai, Nova York, não sei o quê. Que é tipo assim, guria, é a festa dos meus sonhos, tá? Porque é uma festa só de hip hop, R&B, dos anos 2000, anos 90, por aí. E também toca umas Beyoncé, umas coisas assim. Que começa, tipo, 2 horas da tarde. E Ai, vai que até delícia. às 8 da noite. É maravilhoso. Que delícia. No Oeste isso chamava matinê. É matinê, né? A matinê. Mas, ó, aqui diz, na Alemanha, por exemplo, que rolou no último sábado, o showtime era da 1 da tarde até as 6 horas. Ai, que maravilhoso isso, gente. Por que não tem no Brasil ainda? Pois é, maravilhoso. Acho super tendência. Mas assim como o lance da bebida, eu tenho que admitir que eu tenho uma outra característica, assim, que é eu saio pouco. Mas quando eu saio, eu sou 200% inimiga do fim. Tu é. É assim, assustador, só não sou gente. tanto quanto A Marina Andrade, transformação. nossa querida amiga, que ela supera todas as pessoas que eu conheço na face da ali é Terra. o rolê, exato. É o rolê infinito e infinito. Mas assim, de novo, assim como bebida, eu acho que ninguém tá aqui falando de todo mundo precisa dormir cedo, todo mundo precisa zelar pelo seu sono, pelo seu descanso. Não. Mas é isso, é pensar por que as coisas são assim, sabe? Por que balada tem que ser 2 da manhã? Se não, né? Se as pessoas podem estar dispostas a se encontrar, Exato. né, mais cedo, assim. Então, pra mim, passa muito por isso também. Essa outra tendência me desperta esse pensamento, assim, de beleza, você pode gostar de fazer esquenta. A morte do esquenta, né? Também tem isso. A morte do esquenta. Pra mim, esquenta é uma coisa que, assim, faz anos que sai do meu vocabulário. Não, gente, não existe. Não, porque esquenta a gente fazia, eu fazia pelo menos na época de faculdade, que, tipo, você não tem dinheiro pra beber na balada, então você já dava aquele, né, fazia o esquenta ali antes pra já chegar meio, assim, na loucurinha. E depois seguindo, né? Pagar só uma cervejinha na balada que custava Paga só 20 mil consumação. reais. Só a consumação, amiga. Consumação. Olha o nosso momento. Bom, mas, enfim, claramente não seremos patrocinadas por casas noturnas. não, se for uma casa noturna. A gente pode. Que faça um brunch, uma matinê, né? A gente pode ser patrocinado por uma casa noturna que tem essa sua festa aí, gata. Olha só Exato. que mercado que estamos abrindo aqui. Eu falei inclusive pro Bis esses dias aqui em Blumenau. Falei, Bis, tu precisa fazer uma festa assim dele. Não, mas não sei o que. Eu falei, olha, menino, tá te perdendo, viu? Tá embaixadora dessa festa, eu acho. Vamos. Da festa às 10 da manhã. A gente podia organizar uma só pra mostrar que dá certo. É louca, aquilo que é mais trabalho.
Mas eu acho que tem uma coisa sobre esse lance do dormir cedo que, beleza, baladas estão sofrendo, né? Segundo as pesquisas e tudo mais. Mas tem uma outra possibilidade, que é essa possibilidade real do happy hour, assim, né? Eu e você saímos, sei lá, uma vez por semana a gente sai, vai. E a gente sempre sai depois do trabalho, né? A gente sai, se encontra. Até porque assim, né, eu moro em Pomerode, eu trabalho em Blumenau. Se eu tiver que vir pra Pomerode me arrumar, eu não saio mais. Amiga, mas eu moro no centro, do lado dos lugares onde a gente costuma ir. E penso a mesma coisa. Acho que não é a localização, claro, no seu caso impacta muito. Mas eu acho que é também o hábito, sabe? Aquela sensação de agora eu já estou fora de casa, então vou ali encontrar minha amiga, vamos tomar uma água com gás, um drink sem álcool, qualquer coisa. E depois vamos pra casa. E é isso, sabe? Acho que tem muito esse hábito se refazendo, assim. Antigamente, esse hábito do happy hour era só de cidade grande, quando não valia a pena ir pra casa, nesse lance da distância. E acho que agora tá mudando para um hábito mais consciente, ou pessoas que estão um pouco mais preocupadas com o sono. Porque eu também acho que antigamente não se falava tanto em sono, né? Não se falava tanto em higiene do sono, em dormir no mesmo horário. E também tantas pessoas não tinham problemas com o sono, né? Hoje, por conta de todo o contexto que a gente vive, de pressões, de tecnologia, de luz, de todas as coisas que a gente já falou aqui, inclusive, no episódio sobre sono, as pessoas têm mais dificuldade de dormir. Então, acho que também tem esse agravamento das festas que vão até mais tarde. Mas, de novo, acho que é um equilíbrio, né, cara? Não é que a gente tenha que sempre cumprir uma tabela de não beber, dormir cedo, dormir tarde, porque isso também é, sei lá, não sei se é impossível, mas é chato, né? Acho que o lance é só a gente parar pra pensar do porquê que a gente tá fazendo as coisas. Então, nem beber, nem baladas infinitas são coisas que saíram da minha rotina. Mas eu acho que elas estão sendo pensadas, olhadas de uma forma diferente. E acho que é por isso que, respondendo a pergunta lá do começo do episódio, eu não acho que a gente tá encaretando. Eu acho que a gente tá entendendo o que é o careta de verdade, sabe? Que sair tarde, que beber muito, não faz da gente pessoas cool. O que faz a gente pessoas cool é pensar na forma de olhar o mundo que a gente tem, sabe? Total, nossa, total. Eu acho que nunca foi sobre, né? Nunca foi sobre. A gente só tá, sei lá, talvez evoluindo e conseguindo bancar melhor as nossas decisões, assim. Bom, então estamos na nossa mesa de bar, hoje com a minha aguinha aqui com chá de manga com gengibre, amiga, que é um babado, tá? Esse chá é maravilhoso. Tá com esse chazinho de camomila. Custa o olho da cara, mas vale a pena. Bom, lembrando, né, que nós temos uma campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da Petoda. A partir de R$5 por mês você contribui com Donas, ajuda a gente a bancar este podcast, que tá fazendo episódios, assim, incríveis esse ano. Estamos bem orgulhosas das nossas conversas por aqui. E digo mais, quando você vai lá fazer o seu apoia.se/Donas da Petoda, coloca o teu endereço, tá, criança? Porque eu mandei postais para as nossas apoiadoras que não estavam no evento de 4 anos que a gente fez aqui em Blumenau. E quem não tinha o endereço e não me mandou o endereço por e-mail, porque ninguém me mandou, apesar de eu ter pedido na newsletter, recebeu esse postalzinho ou está recebendo aí nos próximos dias. É isso, então apoia a gente. E se você não puder apoiar a partir de R$5 por mês, você também pode compartilhar esse episódio com quem você gosta, com quem você acha que se interessa por esse assunto que a gente conversou hoje. No nosso feed tem vários assuntos, várias conversas muito boas que a gente teve esse ano. Então compartilha a gente e marque o @donasdapetoda. Também é uma forma de apoiar a gente sem precisar colocar a mãozita no bolso e guardar pro seu drink sem álcool. E aí, Marina, posso começar com as minhas dicas? Dicas tuas estão maravilhosas, já vi as duas aqui. Ai, amiga, então, eu tô assim, sabe, essa semana teve um dia que eu até parei, assim, desliguei tudo, porque eu tava numa sensação, assim, de que tava cansada das músicas, assim. Eu não sei se tu tem isso, mas aconteceu essa semana, assim. Eu sou uma pessoa muito musical, eu escuto música o dia inteiro. Bom, eu trabalho numa rádio, né? E aí, essa semana me bateu muito um cansaço, assim, de tipo, mano, não tem nada de
novo, de interessante, alguma descoberta, alguma coisa que eu possa fazer. E aí, nisso, Marcelo D2 lançou o seu novo álbum, que se chama Iboru, e ele é, assim, era o que eu precisava, sabe? É o que eu precisava ouvir, é completamente maravilhoso, é um disco... sabe a frase que já é um clichê, o futuro é ancestral? É esse disco inteiro, assim, ele tá lindíssimo. É um disco de samba que tem hip hop, é um disco de religiosidade, é um disco feliz, é um disco que fala da mãe, fala... É puta que pariu, assim, puta que pariu, é lindo. E é um projeto muito maior, na verdade, né? Porque é um projeto que envolve desde concepção visual, de moda, shows, é único, assim, o que ele tá fazendo. E eu tô me sentindo, sabe, quando você olha, assim, e pensa, puta, que sorte viver a mesma época que esse artista pra poder ver esse cara fazendo isso, assim. Tá muito legal mesmo. Obrigada, Marcelo D2, por convencer Obrigada, Larissa Marcelo Guerra D2. a ir comigo no Cacique de Ramos. Agora vai. Não, tamo aqui esperando, né, amiga? Tamo aqui esperando. Tô na promessa. E temos participação nesse projeto, influência nesse projeto de Luiz Antônio Simas, né? Nosso, Sim. para sempre, uma das cotas mais bem ocupadas desse podcast. Não, e é incrível também o envolvimento da mulher do Marcelo D2, né? A Luísa tá, assim, super envolvida também em todo esse projeto. E ele é, assim, são 5 frentes, eu fui até pegar. É música, filme, arte, moda e oficinas. É incrível, gente. Incrível. Que casal, né, gente? Que casal, assim, ó. Gente, me liguem, tá? Eu e a Larissa compartilhamos fotos desse casal no direct. O tempo inteiro. Se você aí que está ouvindo conhece Luísa e Marcelo D2, diga assim que tem 2 mulheres obcecadas por eles aqui. E a segunda dica que eu vou dar é um livro que se chama O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino. É um dos meus livros preferidos da vida, assim. Eu tinha lido ele a primeira vez quando eu tinha, sei lá, uns 20, 22 anos. E eu me reencontrei com esse livro recentemente e foi... mais bonito ainda, assim, sabe? Poder ler esse livro e me emocionar tudo de novo com essa história. É uma história, assim, totalmente realismo mágico de um menino que se rebela depois de um jantar de família e resolve morar pro resto da vida nas árvores. E é muito fantasioso, assim, mas é muito bonito e é uma coisa de rebeldia meio romântica, também de amor pela humanidade, de conhecimento. E ele, ao mesmo tempo, é muito engraçado o livro, muito divertido. É um livrinho curto, sabe, pra ler, então muito gostoso, assim. Delícia. Eu mudei minha dica agora enquanto você tava falando, que eu lembrei de um outro livro que eu nunca indiquei aqui, mas que, pra quem não leu, vale muito indicar. É um livro que tá comemorando aniversário, que comemorou aniversário no ano passado, que é o Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, que é um dos meus livros favoritos do mundo. Ele foi reeditado, o Marcelo fez uma reedição nele e foi relançado. Então, tanto o Feliz Ano Velho quanto o Ainda Estou Aqui, que são 2 livros dele, contando histórias, respectivamente, do seu pai e da sua mãe, são perfeitos, assim. São livros sobre história do Brasil, sobre ditadura, sobre afeto, sobre angústia. Então, hoje uma das minhas indicações de livro vai ser O Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, na nova edição. Eu tenho a velha, mas quero comprar a nova também, porque, segundo ele, as alterações, as novas percepções que ele fez podem ter mudado a história. Eu faço questão de ler de novo, que é um livraço. E a minha segunda dica de hoje também é o livro. É o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, que já foi nossa convidada aqui. Ela esteve no TEDx Blumenau, que aconteceu algumas semanas atrás, e autografou os livros pra gente. A conhecemos, postamos fotos com as nossas convidadas maravilhosas que estavam no TEDx. Foi muito legal. Então, e eu li de novo o livro, eu tinha lido pra gente fazer aquele episódio, e li agora o livro físico, eu tinha lido no Kindle. E, cara, esse livro é muito massa, assim, tanto pra pessoas que estão em relacionamentos, quanto pra pessoas que não estão. É um livro muito interessante de quase filosofia, assim, sobre a solidão, sobre os aspectos psíquicos, sobre os aspectos físicos, sobre o quanto a gente precisa pensar na nossa solidão como uma coisa boa, assim. Tem várias reflexões interessantes, inclusive sobre o uso da palavra solitude. Então, é um livro maravilhoso, e quem ainda não leu, Amarelinho, de Ana Sui,
leia o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Muito bem, temos um episódio, então. Muito obrigada, Marina, por essa mesa de bar sem álcool. Foi ótimo. Exatamente. Delícia. E meu conselho segue sendo: beba se tá com vontade, tá tudo certo também. Exato. Mas- E vai dormir a hora que você quiser também. Exatamente. Se você for uma pessoa chique, notívaga, tá tudo bem também. Tá tudo assim bem, que é. misteriosa. Um beijo, até semana que vem. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.